Então, o lance de ter um estúdio, ele passa por esse problema do isolamento acústico e do tratamento acústico, né? E eu nunca fui um estudioso, assim, do assunto. Essa situação e o conhecimento que eu adquiri foi tudo, assim, de ordem bem prática, né? Primeiro, como baterista, antes mesmo de ter o estúdio, eu tinha, que aliás eu vinha a ter o estúdio em função do problema que eu causava, né? Com o barulho da bateria. Eu queria evitar esse problema e a solução foi essa sala, né? Então o problema surgiu porque eu tinha que evitar que o som incomodasse as pessoas. Até então nem imaginava que as pessoas também pudessem me incomodar com o barulho delas, né? Numa gravação, uma coisa assim. Então, assim, quando eu consegui iniciar a reforma dessa sala, o problema que eu tinha que isso foi em 2001. Acredito, hoje em dia deve ser bem mais fácil conseguir informação sobre isolamento e tratamento na internet, mas na época eu tinha pouca informação e acabei recorrendo a uma revista que era Música e Tecnologia. Tinha uns artigos lá do Solon do Vale que eram muito bons, né? Foi o que eu achei de melhor na época, né? Então eu pesquisei um pouco lá, entendi a questão, a diferença ali entre isolamento e tratamento e tal. E pensei, bom, vou ver se eu arrumo alguém que entenda disso para fazer um projeto para o estúdio, né? Mas aí esbarrei num problema. Eu até procurei, aqui há uma referência, havia, né, que infelizmente ele já é falecido, uma referência em acústica, acho que não só em Brasília, mas no Brasil, que era o professor Conrado, da UNB. Eu infelizmente nem o conheci pessoalmente, mas falando com as pessoas, ele entendia muito da arquitetura que era necessário para você ter um bom isolamento e um bom tratamento, né, acústico. Então ele tinha projetos para igrejas, teatros grandes, né? É, só que o preço era absurdo para um projeto desse. O preço para o projeto de tratamento acústico, de isolamento acústico, projeto acústico, né? Que não fazia essa diferenciação. Eu já cuidaria das duas coisas. O preço desse projeto acústico era praticamente o preço da reforma, que eu ia gastar com todo o equipamento, com pedreiro, com tudo. Era caríssimo, né? Então a questão que era uma coisinha assim, eu sou um baterista, não quero fazer barulho para os vizinhos, virou um negócio assim, que era muito caro, já havia investimento e tal. Então, qual foi a solução? Eu falei, cara, vou fazer isso aqui na história, essa reforma do estúdio, com base no que eu estou lendo aqui nos artigos do Som do Vale na revista. Né? Então, o que ele falava nesses artigos? Ele falava isolamento acústico. O que é? É você fazer com que o som se restrinja a um determinado ambiente e que o som de fora também não entre nesse ambiente. Você vai isolar acusticamente, certo? O que é que isola? Aí foi a minha surpresa, na época eu músico amador, tocando aí nas garagens com os amigos, né? O lance da gente era pô, colchão, pô, caixa de ovo, né? Cortiça. Aí o cara já começava a falar isso não adianta absolutamente nada, né? Ele falava que o que resolve isolamento acústico é massa, é peso, porque as frequências agudas você até consegue cortar, tratar, vamos dizer assim, com esses materiais absorventes e tal. Mas as frequências graves, elas movimentam tudo e saem. Então aquele zumbidão que a gente ouve quando o cara para no semáforo e vum, 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 é aquilo ali que acontece. Você está tocando aqui o bumbo da bateria, você toca aqui e vai parar lá no último andar do prédio, entendeu? Ele estremece tudo, a frequência as frequências graves, né? Então, para isolar essas frequências graves, o cara fala, você precisa de massa, de peso. Então, e aí veio uma formação bem interessante. Por exemplo, ao invés de você ter uma porta leve, você tem que ter uma porta cheia de lã de rocha, por exemplo. Né? Até achei na época uma empresa que fazia, que fabricava esse tipo de porta lá em São Paulo. Muita gente faz também. Você fabrica a porta marceneiro ou serralheiro, eles podem fazer uma porta assim, acho que deve ter, hoje em dia tem projeto desse tipo de porta na internet. Os vidros também para isolar são especiais, né? Os vidros que eu encontrei na época para você fazer esse aquário, para estar num ambiente e ver no outro isolando, são os vidros que eles são, na verdade, várias camadas de vidro, são laminados de vidro, com intervalo entre um e outro. Quer ver outra informação importante? Além de você ter que ter peso, massa, você tem que ter vedação, estou falando de isolamento, vedação perfeita, porque até eu me lembro disso até hoje. Ele falava, num orifício de 5% numa superfície, você vai deixar vazar 80% do som. 5%. Daí esse problema de você ter um ralo de banheiro, por exemplo, um ralo, uma coisa aqui dentro, passa pelo cano, igual como você
É como se você estivesse falando um iogurte com barbante, aquele telefonezinho que a gente usa quando criança brincando. O som passa que parece um telefone. Então, se você tiver um cano daqui lá para outro ambiente, a pessoa vai ouvir lá, é um headphone para ela, né, da sua barulheira. Então, tem que ter massa, isolamento, e aí uma coisa super interessante que ele falou foi a questão das barreiras duplas para isolamento, né? Ao invés de você ter uma parede de 20 centímetros, uma parede de tijolo bem rebocada, é melhor você fazer duas paredes de 10 com um vão entre elas. São as barreiras duplas. Por isso, quando você chega no estúdio, normalmente tem uma porta, você entra e tem outra porta. Porque isso isola muito mais, porque quando a primeira barreira ela quebra o som, aí que o som não se propaga no vácuo, né? Ele precisa de um material. E o material, quanto mais sólido, mais ele vai transmitir, entende? Então, ao mesmo tempo que ele tem que ser sólido para conter a vibração, se ele for sólido, ele transmite. Então, você quebra a vibração com peso e depois você joga. O ideal seria o vácuo, né? Para cortar totalmente. Como não tem o vácuo, você deixa o ar ali, mas o ar já vai transmitir muito menos do que essa barreira ia transmitir. Então, você põe uma primeira parede, um vácuo, quanto maior, se desse para pôr 1 metro, seria perfeito. Mas aqui nessa sala, por exemplo, eu fiz as duas paredes de 10 e 5 centímetros só de vão. O pessoal recomenda sempre muito mais que isso, né? Só que eu não tinha, eu perdi meio metro já juntando reboco, tudo foi meio metro a menos essa sala que tem em relação à antessala, né? Então, isolamento acústico é isso, é a massa do material, a vedação, sabe? Então aqui foi tudo vedado, todas as saídas de fio foram fechadas com silicone, assim, ficou tudo vedado, só tinha fio elétrico aqui dentro. Porque eu morria de medo de gastar dinheiro e ainda incomodar, de não resolver. Então, assim, eu fui bem, né? O teto é um problema, né, também, porque quando você está num subsolo como é aqui, você já não se preocupa com a parte de baixo, né, que tem o solo. Então, me preocupo com as laterais, e o teto era o ponto mais crítico. Então, o teto ele foi todo fechado, né, isolado com silicone e tal, e depois foi feita uma camada de MDF, fazendo a movimentação para evitar o paralelismo entre o piso e o teto, né? Que é a parte do tratamento. E depois com lã de rocha para ter uma barreira pesada para evitar todo o tratamento. Depois finalizado com madeira. Essa foi a maneira como eu resolvi isso, segundo as dicas do solo, que era essa, de vedação, barreiras duplas, né, e peso. Vamos dizer, já se considerando que eu estaria resolvendo o problema do isolamento, aí eu tinha ainda o problema do tratamento acústico a resolver, que era outra coisa sobre a qual o solo falava. Aí sim aquela ideia romântica dos materiais absorventes, da caixinha de ovo, da parede de cortiça, não sei o quê, aí sim elas fariam sentido para tratar internamente o som. Né? Esquecendo aqui o problema de isolar o som, agora eu tenho que ter um som bom, agradável dentro da minha sala, né? Para ensaiar ou para gravar mais ainda, né? Para gravar torna-se mais crítica ainda, essa necessidade mais crítica ainda. Então, o que ele falava sobre esse assunto, né? O que eu aprendi nessa empreitada prática minha, né? Era o seguinte: primeiro, se você tiver duas superfícies paralelas, paredes dentro da sala paralelas, vai haver uma reverberação uniforme ali. Então, isso causa ondas estacionárias, o que prejudica muito o som, fica aquela coisa assim, principalmente de grave. Como é que você faz para quebrar essas ondas estacionárias, essa reverberação indesejada, né? Você precisa de ter superfícies não paralelas, porque aí quando o som bate aqui, bate lá, ele volta em outro sentido, ele vai ser uma propagação difusa. E então o som vai estar dentro da sala, mas assim, não criando aquela reverberação que se retroalimenta e vira aquela coisa, né? Então você precisa quebrar esse paralelismo. Então eu fiz as paredes, eu optei por fazer as paredes retas, mas o acabamento final da madeira foi feito em zigue-zague para desespero do marceneiro. Foi terrível isso aí, né? Você tem, né? Aí, acho que por isso que o projeto não é barato, né? Essas são coisas que tornam-se muito trabalhosas. Se você deixar uma parede, então, por exemplo, você pode fazer uma parede reta, mas a outra você não faz reta. O piso é reto, então o teto você vai dar uma quebrada nele. Aí eu aproveitei e os caras fazem estudo disso. O professor Conrado, por exemplo, ele faria um estudo analisando a velocidade do som, a distância entre uma parede e outra,
tal, para ver qual é a inclinação de uma parede, tal, ele fazia tudo isso. Eu não tinha nada disso. O que eu fiz? Eu tinha uma viga no teto, falei, pronto, a inclinação vai ser por causa dessa viga aqui, vai ser desse tamanho. Então desceu daqui até a viga e voltou até o teto. Eu fiz o teto, vamos dizer assim, quebrado em função da viga, não em função dos meus cálculos, que eu não fiz cálculo nenhum, não tinha noção. Eu falei, vou fazer, assim, seguir essa orientação de quebrar o paralelismo, mas não vou, infelizmente não vou fazer esse cálculo, porque eu não vou saber. E na verdade, acho que pouquíssimas pessoas sabem, viu? Desculpa aí, mas eu vejo as pessoas muitas vezes assim, né, falando, blá, 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 e no frigir dos ovos assim, cara. Isso é muito complicado, bicho, é física pura, esse negócio de fazer esse cálculo, né? Então, era questão de quebrar o paralelismo, quebrei dessa maneira, e aí os materiais. Uma coisa que me marcou muito foi que ele falou o seguinte: se você tem uma sala morta, quer dizer, onde o som é muito abafado, ela está morta. Se você tem uma sala viva, você pode matar aos poucos, matar um pouquinho. Então, o que eu entendia disso, né? Ao invés de você fazer uma sala assim, você já resolveu o problema do isolamento acústico, então agora calma, calma. Vai encher a sala de espuma, você vai acabar com ela. Então, que material você vai usar? Você vai usar uma pedra? Você vai usar uma cortiça? Isso aí que também as pessoas, os técnicos, né, os projetistas fazem o cálculo. Em função do tamanho, eles vão colocar uma parede de tantos metros ou centímetros de pedra. Um tanto, eles fazem esse cálculo. Eu não tinha esse conhecimento, não podia pagar por ele, para pagar para que alguém que tivesse esse conhecimento fizesse a reforma. Então optei pela madeira, porque eu tinha visto um estúdio que era todo de madeira e toquei uma vez e gostei muito. Aí eu falei, cara, eu vou usar madeira, porque na época eu podia usar madeira, né? Hoje em dia também, acho que a madeira já não é mais uma opção viável, né? Eu usei a madeira, mas as pessoas usam pedra para deixar a sala mais viva, pelo menos em parte. Eu lembro muito assim, às vezes atrás da bateria, sabe? Usa pedra e tal. Em outros encantos, assim, às vezes um material absorvente para evitar uma onda estacionária, né? Então, materiais que são muito usados no isolamento, a lã de rocha, que é pesada, né? A lã de vidro, menos pesada, mas também usada. No isolamento, você fazer uma porta cheia de lã de rocha. Tá? Agora, no tratamento, aí é cortiça, né? E tem tem um material que eu me esqueci o nome, que é essa espuma que a gente vê em estúdio, que parece uma caixa de ouro, mas uma espuminha dura. Eu esqueci o nome daquilo. O pessoal chama de Sonex? É, Sonex é a marca, né? acho que é a marca, exatamente. Pois como eu acabei usando a madeira, eu não estou convivendo com esses materiais aqui. A madeira se mostrou para mim aqui uma boa solução, porque é coisa da limpeza, né? Que também eu me deparei com esse problema também. No que você isola o ambiente para o som não sair, aí você se depara com um problema, por exemplo, do mofo. Uma vez eu passei uma semana sem entrar no estúdio aqui. Quando eu voltei, cara, eu falei, meu Deus, que eu inventei aqui? Já estava verde do teto à parede. Aí eu entendi que eu precisava de uma porta, que quando eu saísse do estúdio eu deixaria todas as portas acústicas pesadas abertas e eu ia fazer apenas uma grade para proteger do roubo, né? Uma grade veneziana para poder o ar continuar entrando. Aí foi quando eu solucionei esse problema. Então, assim, a madeira assim, tem menos problema com mofo, dá para eu limpar, é melhor do que um carpete, do que... Então, assim, essa escolha dos materiais também passa por essa questão, porque a pessoa entra no estúdio depois começa a espirrar e não consegue gravar. É uma questão a ser considerada mesmo, esse negócio da limpeza dentro do estúdio. Você conseguir ter um lugar onde que seja isolado acusticamente, com bom tratamento acústico e que não vai causar uma rinite em todo mundo que entrar ali, né? Então basicamente foi dessa maneira, que foi com as paredes, a superfície não paralelas e com madeira. A questão do tratamento acústico que foi solucionada dessa maneira. É isso. As informações hoje em dia acho que são estão mais disponíveis na internet e tal, né? Eu só sei o seguinte, a pessoa não pode desconsiderar nenhuma dessas duas coisas quando for lidar com música, com áudio, com gravação. Não pode desconsiderar a questão do isolamento acústico e nem do tratamento acústico.